Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente olha para Chicago, tenta entender o que aconteceu com a movimentação por lá. E hoje foi um dia sem grandes variações aí lá em Chicago, pelo menos no caso da soja. O mercado parece que está parando para analisar o que vem por aí. E é por isso que a gente vai lá para o oeste do Paraná, lá para Cascavel, onde está Camilo Motter, direto da Granoeste Corretora. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Depois de oscilações importantes, né, seu Camilo, nas últimas sessões, o mercado parece que deu uma respirada hoje. O que aconteceu? Oi, seu Camilo. Olá, boa tarde, Alex, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente, hoje um dia um pouco mais estável, embora entre a máxima e a mínima tivemos aí uma oscilação da casa de 20, 22 pontos, né? Mas, se tomarmos o fechamento, acabou fechando aí apenas ligeiramente em alta, ou seja, muito estável, né? E nas últimas 2 semanas tivemos movimentações muito drásticas de um lado e de outro, mas especialmente com o mercado aí na semana passada caindo abaixo dos 13, e esses 13 dólares em Chicago é um marco muito importante. Eu pessoalmente acho que o mercado volta a se postar acima dos 13, porque não há razões para ele ficar abaixo, dado o quadro de oferta e demanda bastante apertado. Porém, vamos ter oscilações, né? E um dado importante que caindo abaixo dos 13, ressurge tanto a demanda em futuros, fundos voltam a comprar mais intensamente, como também os compradores, especialmente chineses, partem para a compra no mercado físico de forma um pouco mais intensa também. Bom, mas o que está acontecendo ultimamente é que o mercado está boiando entre a oferta dada pela safra norte-americana neste momento, e nós tivemos algumas chuvas mais importantes agora nos últimos dias, mas os 3 estados mais ao norte, Minnesota e as 2 Dakotas, a do norte e a do sul, contam com lavouras muito, muito prejudicadas pela estiagem, a ponto de o estado da Dakota do Norte ter aí menos de 20% de lavouras consideradas boas e excelentes no último levantamento aí que saiu na segunda-feira. A Dakota do Sul aí na casa dos 25 a 30 e Minnesota em 30 a 35%. Portanto, esses estados estão bastante prejudicados. Os demais, tem alguns estados importantes em produção, com um teor aí na ordem de 70 a 80% de lavouras consideradas boas e excelentes, o que acaba em parte compensando as perdas que vamos ter lá nos estados mais ao norte. Mas isso é muito importante observar agora. Então, de um lado, o mercado está atento nisto. Lembrando que na semana passada também, o Crop Tour, promovido pela ProFarm, que é uma consultoria norte-americana, chegou à conclusão de que os dados do USDA estão até um pouco subavaliados. Eles imaginam uma safra ao redor de 120 milhões. O USDA veio com 118 e alguma coisa no último relatório. Mas o relatório de setembro vai ser muito, muito, muito importante, porque já coloca as lavouras na reta final de produção, acho, e com levantamento de campo também, então a gente vai ter dados melhores. Isso de um lado. Do outro lado, o mercado também está um pouco reticente por causa das exportações norte-americanas, um pouco mais lentas, os embarques agora no final da temporada. A temporada 2020-21 termina neste dia 31, portanto temos aí menos de 2 semanas ainda para serem computadas, né? Hoje estamos no dia 25, mas os dados do USDA vão se reportar aí a semana passada, por isso que eu estou comentando que temos aí 2 semanas, um pouco menos de 2 semanas ainda para serem computadas, e os embarques vêm muito lentos, tanto que eles vêm embarcando 250 mil toneladas por semana, e para atingir a meta, teriam que embarcar a cada uma dessas 2 semanas, cujos dados ainda não foram divulgados, pelo menos 1,3 milhão em cada semana. É um dado impossível e, portanto, não vai embarcar para cumprir aquela meta de 61,6, 7 milhões, algo assim, que o USDA prevê de exportações. Portanto, pode haver
um embarque menor e isso vir para estoques. Isso é um ponto. O outro ponto é a tendência de um menor esmagamento para biodiesel. Então, vai ter um pouco menos de uso de óleo para biodiesel. Na Argentina saiu uma divulgação ontem que, com a redução do consumo para biodiesel, 500 mil toneladas de óleo devem ir a mercado para consumo humano e não mais para biodiesel. No Brasil também tem alguma redução, que houve uma redução de 13% para 10% da adição de biodiesel no diesel. Então, mundo afora, houve um certo ajuste nesse sentido. Então, há uma demanda um pouco menor. E também um outro fator é a China, que vem um pouco reticente nas compras nesse momento. Se imagina que a China, ao invés dos 100 milhões, o próprio USA já fala em 97 deste ano, pode cortar um pouquinho mais no relatório de setembro. Então, de um lado, temos a oferta um pouco duvidosa e a safra americana será um pouco menor do que se imaginava inicialmente, mas, do outro lado, também tem essas certas dúvidas sobre a demanda efetiva, com o menor embarque norte-americano, que deve resultar no estoque um pouco maior ao final da temporada, agora em 31 de agosto, e estoques iniciais maiores em 1º de setembro. Também a China um pouco mais reticente, né? Biocombustível usando um pouco menos. Então, desse outro lado, existe essa demanda um pouquinho menor. Bom, o mercado está oscilando entre essas duas pressões de uma oferta que pode ser menor, mas nós temos muita dúvida sobre quanto menor ela pode ser, e do outro lado uma oferta um pouco mais, uma demanda um pouco mais frouxa, mas também ainda vamos monitorando o quanto mais frouxa ela é. Amanhã tem um relatório de embarques e de vendas, né? Vendas, basicamente, se vai falar em temporada 21-22, né? E embarques, obviamente, falando dos volumes vendidos anteriormente que nós temos, que estão sendo embarcados. Vamos prestar bem atenção nesses dados, porque esse relatório vai ser bastante importante, né? Para dizer um pouco sobre isso que eu acabei de falar agora. E, claro, final de semana, relatório de clima, um pouco mais de chuva nesse período, se há alguma melhora nas condições das lavouras ou não, enfim, tudo isso vamos ter que ir monitorando. Muito bem. Seu Camilo, então, diante dessas informações, a gente pode estabelecer meio que como um piso aí os $13 por bushel, e qual, na sua ideia, é o intervalo de trabalho aí da soja nos próximos dias? Eu acredito que o 13 é um bom piso para a gente trabalhar, e acho que os 13, 13,20, 13,20 que está ali agora, para até 13,50, 60, onde é que nós vamos ver o mercado trabalhando agora. Mas pode ter alguma repicada para próximos 13 ou como piso aí, né? Então, eu avalio que esse final de semana agora, entre quinta e sexta, elas vão ficar nesse intervalo aí entre 13,10, 13,20, 13,50, 60, por aí. Agora, muito importante na segunda-feira e observar clima nessa reta final, porque pode jogar o mercado um pouco para lá, mas de forma um pouco mais aguda, tanto para cima. Eu não espero que jogue para baixo, acho que não. Acho que podemos ter até alguma pegada mais positiva no decorrer. Pelo menos o meu sentimento é esse, de que pode ter algo melhor em termos de preço no decorrer. Mas para isso tem que ter um clima mais complicado para as lavouras. É isso que os mapas estão mostrando? Sim. Clima que já tem alguns problemas, claro. Vamos ver essa chuvarada que está passando lá nesses dias, a intensidade delas, mas também um possível retorno mais acentuado da China às compras, né? O relatório de amanhã pode nos dar uma luz sobre isso. Tá. Muito bem, então desses dois lados aí, a questão da oferta e a questão da demanda, principalmente a demanda chinesa, e saber qual é o real contexto da demanda chinesa nesse momento, vão fazer a oscilação do preço acontecer. Agora, e no Brasil, seu Camilo, como é que estão as coisas, como é que estão os negócios por aqui? Antes de falar no Brasil, só para falar um pouquinho da dimensão dos estoques americanos, que se fala em ao redor de 4 milhões, eles podem subir para 5, 5,5 nesses ajustes de final de temporada. Vamos ficar atento nisso aí também. E vindo para o Brasil, o produtor ele não mudou a postura dele, está bastante de observação. Ele participou intensamente com vendas antecipadas no ano passado para entrega nessa temporada. A gente falou muito de vendas superior a 50%, alguns estados com até superior a 60% de vendas antecipadas, que é o caso especialmente do Mato Grosso.
né? E ele, depois disso, adotou uma postura de muita lentidão nos negócios, né? E agora não foge disso. Nós tivemos ali em abril, maio, o melhor pico de preço da temporada. Aqui no oeste do Paraná, os preços chegaram a 180, coisa desse tipo, nos portos, especialmente aqui em Paranaguá, acima de 190 naquele momento. Mas hoje, apesar de uma certa melhora nos últimos dias, especialmente na semana passada, tivemos uma retomada boa por câmbio. O câmbio chegou a bater próximo de 5,40, mas aí essa semana já perdeu forte o potencial dele. Aliás, ainda na segunda-feira tivemos um câmbio melhor, né? Mas ontem e hoje caiu bastante, estamos aí 5,20, 22, 23, algo assim. Então já cedeu bastante, né? Mas assim mesmo, os preços nesse melhor momento desses últimos dias, eles chegaram aos 174, 175 aqui no oeste do Paraná, 178, 180 no Porto de Paranaguá. Agora já caindo bastante. As indicações de hoje, na faixa de 167, 168 oeste do Paraná, 172, 173 no Porto de Paranaguá. Então veja que é um preço que o produtor ele não está interessado não. Se ele teve condições melhores em abril, o volume de soja não é tão expressivo nas mãos ainda que ele detém de safra velha, ele vai aguardar aí, até porque temos um longo período até o pico da entre-safra, ou até passar a entre-safra, e podemos aí por duas razões. Primeira, por escassez de oferta interna, e segunda, por retenção do produtor dos lotes ainda remanescentes neste período de entre-safra, né, que os preços do mercado interno venham a se posicionar bem acima dos preços de paridade de exportação. Isto é muito comum acontecer e, sobretudo, nos anos como o ano passado, e esse pode repetir, não talvez na dimensão do ano passado, mas em algum grau bem melhor do que em anos anteriores, né? Que a gente venha a ter aí preços bem estimulados pela demanda das indústrias locais e pela demanda de farelo e óleo para o mercado doméstico. Isso já começou a acontecer? Esse momento para frente. Isso já começou a acontecer, seu Gamilo? Algumas regiões e, eventualmente, de forma pontual, isso vem acontecendo. No Mato Grosso, a gente já está vendo isso de uma forma mais constante e permanente, né? Já preços acima da paridade já há algum tempo. Aqui no Paraná, são questões pontuais e momentâneas, que nós tivemos negócios acima de paridade. Então, eventualmente, uma ou outra indústria entra no mercado precisando se abastecer e ela acaba pagando preços mais altos para aquele momento, arrebanhando lotes que são ofertados naquilo que eu diria, R$ 2, R$ 3 acima da exportação, não viabiliza para a exportação, fica momentaneamente aí dando sopa no mercado, vamos dizer assim, e aí vem uma indústria local e acaba abocanhando esses lotes aí com preço de R$ 2, 3, R$ 4 acima de paridade. Isso tem acontecido de forma pontual aqui no Paraná, e eu acredito que isso vai se intensificar e ficar uma constante aí no decorrer das próximas semanas e meses, obviamente. Muito bem. Isso para soja disponível e soja da safra nova, os negócios conseguem evoluir ou ainda o produtor está reticente aí na venda? Reticente. Produtor, muito raros os negócios, né? Na nossa casa corretora aqui, por exemplo, o volume de negócio comparado à mesma época do ano passado, ele é talvez 1/10 do que aconteceu até a mesma época do ano passado. Os negócios muito lentos, o produtor especulando, ele quer ver um determinado patamar de preços e estamos monitorando para ver se atinge esse patamar. Por exemplo, um preço ideal aqui para o oeste do Paraná que o produtor segue observando é 160 a 163 reais, esse intervalo aí, para embarque em fevereiro e março do próximo ano. O fevereiro talvez tenha um preço de 162, 163 e o março ao redor de 160, né? Então esses são preços que nesses últimos dias o produtor vem perseguindo, mas estamos falando em indicações de 3 a 5 reais, 4 a 6 reais, digamos assim, de uma maneira mais geral, abaixo desses patamares. Portanto, o mercado segue travado para a safra nova ou muito lento, vamos dizer, né?
Agora, esse ajuste ou essa busca do alvo que o senhor colocou aí, ela viria de um aumento dos prêmios, talvez, seu Camilo? Aí nós podemos computar as três pernas, né? Se eu tenho uma melhora nos prêmios, me ajuda, mas se eu tiver uma combinação também com câmbio, eventualmente até com Chicago, é mais fácil de atingir, né? Porque estamos falando num movimento aí de 3 a 4%, o que não é fácil adquirir. E nós sabemos que em muitas ocasiões os preços trabalham em gangorra por algumas razões econômicas, né? Você tem, por exemplo, uma alta em Chicago estimulada pela demanda, mas a alta em Chicago faz pressionar câmbio ou fortalecer o dólar contra outras moedas, esse tipo de coisa, que acaba pressionando enfim, esse jogo de moedas. Não necessariamente, você pode ter uma desvalorização, vamos dizer assim, do dólar, né? Quando você tem um alto custo, um preço mais alto das commodities, você tem um dólar um pouco mais depreciado, né? Que seria uma forma de compensar a alta do preço em si. E isso acaba afetando a taxa de câmbio, então você tem um movimento em gangorra, né? Isso pode ocorrer muito, né? E claro, mas o alinhamento das três variáveis seria o mundo ideal, a perfeição para a alta de preços, né? Mas isso nem sempre acontece. Principalmente uma alta em Chicago, fatalmente vai haver pressão em prêmios, por exemplo, né? É muito raro acontecer isso. Mas qualquer das variáveis que suba, mais do que outras que caem, nós temos um ganho de preço, né? E em algumas oportunidades pode ocorrer uma conjugação positiva de duas ou até as três variáveis, né? Eu perguntei dos prêmios porque, assim, os prêmios atuais estão bem fortes, né, seu Camilo? Os prêmios para o ano que vem, apesar de positivos, não estão iguais aos que a gente está vendo agora. Pode haver uma disputa lá, enfim, uma tentativa de resgatar essa soja brasileira e atrair o produtor brasileiro? Ou é mais difícil essa questão? Não é mais difícil porque agora, caminhando para entre safra, os prêmios sobem muito porque há uma disputa aqui dentro e algumas empresas que lá fora querem comprar o produto brasileiro, então há essa disputa, não há dúvida nenhuma. E os prêmios aí desse período de entre safra, eles geralmente sobem a um patamar bem acima. É o período do ano que nós temos os prêmios mais altos, assim de forma genérica, né? Os prêmios mais altos do ano estão nesse período de entre safra a partir de agosto e setembro. E giram aí de 150 a 170 acima de Chicago, né? $1,50, $1,70 acima de Chicago. E para a temporada nova, prêmios aí no fevereiro ao redor de 40, 50 acima de Chicago, né? Ou seja, 30 a 40 centavos por bushel acima de Chicago. E se avançar para março, abril, já cai aí para casa de 15, 20, 25 por aí, né? Então, mas eu diria que os prêmios estão bem comportados pensando em safra nova, uma safra brasileira que se supõe seja acima de 140 milhões de toneladas. Não são prêmios de jogar no lixo, não. São prêmios bem consideráveis, se imaginar a safra normal, uma safra cheia. E se a gente quiser apostar num preço em Chicago acima de 13, 14 dólares, talvez esses prêmios vão cair lá para frente, né? E pensando em safra cheia. Então, a gente imaginar lá na frente a nossa safra, imaginar preços de 13, 14 dólares em Chicago e prêmios positivos para uma safra cheia no Brasil, acho que é bem temeroso. É verdade. Porque sempre a gente fala da estratégia do produtor e cobrindo custos sem pensar que se lá na frente vamos ter preços melhores ou piores. Mas sim, fazer uma combinação de cobertura de custos combinado com a logística de sua armazenagem, transporte, etc. Porque ocorre muito que o produtor precisa desocupar parte do armazém para acomodar o restante da safra. E ele tem que ter essa primeira parte da produção já negociada para combinar com a logística das multinacionais, das trading exportadoras, das indústrias, etc. Se as indústrias já estão tomadas para esses primeiros meses, fatalmente ele vai ter um problema logístico de armazenagem, né? Então nós sempre reforçamos essa premissa de que não é apenas uma visão de preços, né? Mas é uma visão de cobertura de custos
combinado com essa questão logística de colheita, armazenagem, etc. Né? Legal. Muito bom, seu Camilo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Valeu, meu caro Alex. Abraço a você e abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Tchau. Abraço. Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Granoeste, trazendo as informações de mercado. Mercado que teve bastante oscilação durante a sessão, como bem colocou o seu Camilo, mas acabou encerrando praticamente sem grandes mudanças em relação ao fechamento de ontem. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro vencimento foi o único que se destacou um pouquinho, 9 pontos de alta, 13,46. O novembro, 13 dólares e 32 cents por bushel, subiu um pontinho só. O janeiro de 2022, 13,37, subiu meio ponto. E o maio de 22, 13,43, também alta pequena aí de 1 ponto mais 75. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 51 cents por bushel, 6,75 de alta. Dezembro, 5 dólares e 51, 6,5 de alta. Março, 5,58, 6,5 de alta também. E o maio, 5,63, alta de 6 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Para setembro, 7 dólares e 11 cents por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75. Dezembro, 7 dólares e 25, caindo também 6,75. A mesma queda para março, que fechou a 7,38. E maio, 7 dólares e 43 cents por bushel, uma queda de 6 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.